O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Ryan Joseph Giggs, nascido em Cardiff, no dia 29 de novembro de 1973, é um técnico e ex-jogador galês que atuava como meia e ponta esquerda. Explosivo, mais disciplinado, Giggs foi jogador do Manchester United por mais de 20 anos, mais precisamente desde 87, quando chegou às categorias de base do clube, e desde 90 como profissional. É considerado o jogador mais premiado da história do futebol inglês, e um dos maiores jogadores da história do Manchester United. Foi revelado e se destacou pelo lendário time do United da década de 90, permanecendo como jogador da equipe até 2014. Detém o recorde de partidas pelo clube e o segundo jogador com mais títulos, atrás apenas de Daniel Alves. Desde que Giggs chegou ao clube, foram 13 títulos da Premier League, 4 da Copa da Inglaterra, 4 da Copa da Liga, atualmente conhecida como Copa da Liga Inglesa, 8 da Supercopa da Inglaterra e 2 da Liga dos Campeões, o principal torneio da Europa. Em 99 conquistou a Copa Intercontinental e em 2008 venceu o Mundial de Clubes da FIFA, sendo eleito em 99 o melhor jogador em campo na partida final contra o Palmeiras. Nascido Ryan Joseph Wilson, após o divórcio de seus pais, optou por adotar o sobrenome de solteira de sua mãe, no St David's Hospital em Cardiff, no país de Gales. Giggs é de origem multirracial, filho de Danny Wilson, negro com origens em Serra Leoa e ex-jogador do Cardiff, clube de rugby da cidade, e de Lynne Giggs, agora Lynne Johnson. Ryan cresceu em Ely, bairro do subúrbio de Cardiff. Seu irmão mais novo, Rodri, treina o Salford City, clube semiprofissional. Ele morou durante muito tempo com os pais de sua mãe e desde cedo demonstrava interesse por futebol. Em 80, aos 6 anos de idade, seu pai mudou-se de clube, indo jogar Rugby League no Swinton, da Grande Manchester, obrigando toda a família a se mudar para a cidade. Seu pai, inclusive, se tornaria o primeiro negro na seleção galesa de Rugby League, na qual atuou 5 vezes, entre 81 e 84. Após mudar-se para Manchester, Giggs atuou por um time amador local, o Deans FC, treinado por Denis Sofield, que trabalhava também como olheiro para o Manchester City. Em seu primeiro jogo pelo Deans, o time foi derrotado por 9-0, mas, mesmo assim, muitas pessoas comentavam que Giggs havia sido o melhor jogador em campo naquele dia. Sofield então recomendou Giggs para o City, e ele foi contratado pelo clube. Enquanto isso, continuava jogando por um clube amador, o Salford. Enquanto jogava entre os amadores, Giggs era observado por assistentes de muitos clubes, dentre eles Harold Wood, que trabalhava para o Manchester United. Wood falou pessoalmente a Alex Ferguson sobre o garoto. Dias depois, Giggs jogou uma partida do Salford contra a equipe sub-15 do United e marcou um hat-trick, com Ferguson observando da janela de seu escritório. Em 87, ano em que Giggs completava 14 anos, Ferguson foi até a casa da família junto a Joe Brown, olheiro do clube, e ofereceu a Giggs um contrato que lhe possibilitaria profissionalizar-se em 3 anos, convencendo Ryan e sua família a aceitá-lo. Giggs era agora jogador do United, e aos 16 anos, quando sua mãe se casou novamente, ele optou por mudar seu sobrenome. Seus pais haviam se separado há 2 anos. Giggs tornou-se profissional em 90, ano do seu aniversário de 17 anos, época em que ele foi descrito por vários meios como a maior promessa do futebol inglês desde George Best. Giggs fez sua estreia na Football League, atual Premier League, num jogo contra o Everton, no Old Trafford, em 91, substituindo o lesionado zagueiro Dennis Irving, onde o United foi derrotado por 2-0 dentro de sua casa. Em sua primeira partida completa, Giggs marcou também seu primeiro gol, na vitória por 1-0 sobre o Manchester City, seu clube nas categorias de base, no Derby de Manchester, realizado em maio. A presença de Giggs no time titular tornou-se constante na temporada seguinte, 91-92, embora ele ainda atuasse nos times de base, onde era o capitão. Até o início da temporada 92-93, a primeira temporada da recém-formada Premier League, Giggs foi finalmente promovido à primeira opção para atuar no setor esquerdo do meio de campo ofensivo, quase como um ponta. Nesta temporada,
os Red Devils conquistaram seu primeiro título inglês em 26 anos, superando os bons times do Aston Villa e do Norwich City, que possuíam um investimento muito maior. Meses depois, em agosto de 93, conquistaram ainda a Supercopa da Inglaterra, após vitória sobre o Arsenal na disputa por pênaltis. Giggs finalizou a temporada sendo eleito o jogador jovem do ano pela PFA, o mais importante prêmio destinado a jovens jogadores na Inglaterra. Giggs era um dos que mais se destacavam individualmente na equipe, sendo eleito novamente o jogador jovem do ano pela PFA em 93-94, se tornando o primeiro jogador na história a conquistar este prêmio em 2 temporadas consecutivas, feito igualado anos mais tarde por Robbie Fowler e Wayne Rooney. Naquela histórica temporada 98-99, o Manchester United conquistou a tríplice coroa, somando o título da Liga dos Campeões ao da Premier League e da Copa da Inglaterra. No final do ano, conquistou ainda a Copa Europeia Sul-Americana de 99, equivalente ao que é hoje ao Mundial de Clubes da FIFA, vencendo o Palmeiras com um gol de Kane. Giggs comemorou 10 anos no Manchester United com um jogo contra o Celtic, da Escócia, antes do início da temporada 2001-2002. No entanto, esta foi uma das temporadas mais decepcionantes desde sua chegada ao clube. Na temporada 2008-2009, Giggs foi novamente importante em mais um título da Premier League, o 11º desde sua chegada ao clube, além de ter sido eleito jogador do ano pela PFA, em 2009. A premiação, muito prestigiada na Inglaterra e que ele jamais havia recebido, foi-lhe concedida como um reconhecimento para seu histórico vitorioso no campeonato. Já no dia 29 de abril, Giggs fez o seu 80º jogo pelo Manchester United, na vitória por 1-0 sobre o Arsenal na Liga dos Campeões. No entanto, os Red Devils perderam a final do torneio para o Barcelona, que também vinha de uma fantástica temporada. Fez 1000 jogos com a camisa do United em 2 de março, contra o Norwich City, jogo em que sua equipe venceu por 4-0. Conquistou seu 13º título inglês com o United em 22 de abril, após bater o Aston Villa por 3-0 com o hat-trick de Van Persie. Na despedida de Alex Ferguson, sua equipe empatou pelo placar de 5-5 com o West Bromwich em 2013. Em outubro, Giggs quebrou o recorde de jogos na Liga dos Campeões com 144 jogos, recorde feito no jogo contra o Shakhtar Donetsk, superando o Raul, que tinha 143 jogos. Morando desde a infância na Inglaterra, Giggs inicialmente defendeu a seleção inglesa de estudantes, hoje equivalente à Sub-16. Posteriormente, viria a descartar manter-se como jogador da Inglaterra, passando a defender a da terra natal. Apesar de uma carreira recheada de títulos e recordes pelo Manchester United, na seleção galesa, entretanto, Giggs não pôde obter tantas conquistas. Em 16 anos de seleção galesa, Giggs atuou em 63 partidas e marcou 12 gols, mas nunca disputou uma Copa do Mundo, Eurocopa ou outro torneio de expressão. Fez sua estreia pela seleção em 91, quebrando o recorde de mais jovem jogador a atuar pelo país de Gales, marca que foi sua durante cerca de 7 anos, quando foi quebrada por Ryan Green, em 98. Em 2004, foi nomeado o capitão da equipe. Em 2006, jogou um amistoso contra a seleção brasileira, realizado no estádio de White Hart Lane. Giggs anunciou sua aposentadoria da seleção nacional em 2007, numa coletiva de imprensa. Seu último jogo pelo país de Gales aconteceu dias depois, durante as eliminatórias da Euro 2008, contra a República Tcheca, em 2 de junho. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores jogadores da história do Manchester United, seguem algumas de suas conquistas individuais. Hall da Fama do Futebol Inglês, 2005. Jogador do Ano pela PFA, 2009. Jogador Jovem do Ano pela PFA, 92 e 93. Equipe da Década da Premier League, 2002. Equipe da Década da Liga dos Campeões da UEFA, 2002. Prêmio Golden Foot, 2011. MVP da Copa Intercontinental, 99. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.